Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, novamente temos a oportunidade de, através da escola dominical, estudarmos a palavra de Deus. E hoje começamos uma nova revista, História de Israel. A história de Israel ela começa com os patriarcas. E nessa primeira lição nós vamos falar de Abraão, um patriarca, o patriarca de Israel. E a história de Israel é uma história fascinante, extraordinária, né? Que começa então a partir de Abraão e ela se dá aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Abraão então foi chamado por Deus, ele deixou a cidade de onde ele morava, deixou ali a sua parentela, o conforto, a segurança ali da sua cidade e foi para uma terra que Deus haveria de mostrar. Essa terra escolhida por Deus, Canaã, né? Ela foi escolhida para que o seu povo habitasse. E Abraão foi então escolhido para dar início então a esta grande nação. E Abraão obedeceu ao Senhor, a esse chamado, e é por conta disso que ele desfrutou do cumprimento da promessa de ser então denominado o pai de uma grande nação, um inumerável povo. Então vamos para a lição de hoje, que é esta lição, né? E vamos estudar então um pouco a respeito desse grande patriarca Abraão. Na introdução da lição, temos então o texto básico que está em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e faz a ele promessas, né? Temos então, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam em essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Darei essa terra à sua descendência. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Até o verso 8. Então temos aqui o chamado de Abraão, né, o patriarca de Israel, e temos como versículo-chave Hebreus 11:8. Nós estamos usando a Nova Almeida atualizada, né? Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Nós vemos aqui o autor aos Hebreus, e este texto está no Novo Testamento, né? Indicando o chamado de Abraão, em que lemos lá no primeiro livro, né, que é o livro de Gênesis, e isso vimos no capítulo 12, do versículo 1 até o verso 8. E aqui o autor aos Hebreus, ele aqui coloca, né, ele como um homem de muita fé. Então esse é o versículo-chave, Hebreus 11, 8. Então, o alvo desta lição é estudar para que tenhamos condições de saber como escutar a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor, né, quando o Senhor nos chamar, para que os propósitos de Deus se realizem, né, então, em nossa vida. Este é, então, o alvo desta lição. É possível que alguns possam perguntar, né,
Ora, por que devemos estudar então a história de Israel? Porque nós devemos conhecer a vida dos patriarcas e a peregrinação espiritual deles. É comum alguns pensarem que para que possamos viver uma vida suficiente no Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos observar apenas o Novo Testamento. Todavia, irmãos, é bom nós atentarmos e notar que as Escrituras do Antigo Testamento, né, toda a sua história, as suas instituições, inclusive os sacrifícios ali que ela narra, né, a sabedoria. Então, de todo esse contexto, desse compêndio das Escrituras do Antigo Testamento, ela constitui numa chave essencial para abrir o nosso entendimento em relação ao Novo Testamento. Por exemplo, nós temos em João 1 e 29 o texto que diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está no Novo Testamento, né? Apontando para o Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos perguntar, ora, que relação nós temos em referência a esse texto do Antigo Testamento, né, do Novo Testamento, né, João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com a vida de Abraão. Nós vamos estudar que existe sim uma relação na vida de Abraão com esse texto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, através do sacrifício ali, ordenado por Deus a Abraão, né, do sacrifício que ele deveria fazer, né, em sacrificar o seu filho Isaque, né? Então, ali nós temos ali uma relação que vai nos fazer esta comparação com o Antigo Testamento. E então, estudar o Antigo Testamento é muito importante para iluminar as passagens do Novo Testamento. Há uma relação, portanto, nós precisamos estudar o Antigo Testamento consequentemente, né? Então, vamos ver estas relações, vamos ver agora, logo nos próximos tópicos, uma relação entre o Senhor Jesus Cristo, né, e a vida de Abraão em sua conduta de conduzir ali o seu filho Isaque a um sacrifício. Então, Deus soberano é aquele que é o autor de toda a Escritura, né, desde o Antigo Testamento, né, do livro de Gênesis, é o que estamos estudando, até o último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. É o Senhor que conduz toda a história. Então vamos observar aqui na vida de Abraão a tipificação, né, o típico Cristo apresentado ali na história, na condução da vida deste grande homem, o patriarca Abraão. Para isso, é importante nós pensarmos um pouco, né? Se nós, por exemplo, dentro deste exemplo que coloquei aqui, se nós não soubermos a importância ali do Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, né, no altar onde Isaac ia ser sacrificado, né, do Cordeiro ali, cujo sangue projetou os primogênitos de Israel na noite da primeira Páscoa, né? Isso também está ali, né, no último na última praga no Egito, né, a morte dos primogênitos, né, que foi quando Israel saiu do Egito ali. Então, aquela foi a primeira Páscoa, né? Então, o papel do cordeiro nos sacrifícios em todo o compêndio das Escrituras vai sempre apontar para o Senhor Jesus Cristo, né? Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos captar aí o significado, né, da declaração do profeta João Batista, né, ao dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver em vários textos do Antigo Testamento o sacrifício do Cordeiro, né? Que sempre vai apontar para o Senhor Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este assunto do sacrifício do Cordeiro é muito peculiar aos judeus.
de forma que, quando João Batista fala, eis o Cordeiro, então ele está ali trazendo aquele que definitivamente, de uma só vez, iria tirar o pecado da humanidade. Por isso, é bom afirmarmos que o Deus de Abraão é o nosso Deus também, é o mesmo Deus. E, ao aprendermos a respeito desse relacionamento que Abraão teve com Deus, como Deus se revelou a ele, nós vamos conhecer melhor a Deus e então seremos amigos do Senhor, como Abraão foi. Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, nós vamos olhar para este homem simples, comum, como qualquer um de nós, né? E o fato dele ter sido chamado amigo de Deus teve um porquê. Então, vamos olhar para Abraão para subtrair, né, da sua vida os bons exemplos. Então, começaremos no primeiro tópico, a chamada de Abraão. Nós vamos ver aí no item 1 a saída de Ur, né? Abraão saiu de Ur e como ele chegou, né? O tópico 2, de Ur até Canaã. Então, essa é a peregrinação inicial aqui de Abraão. De forma que Abraão, ao obedecer o Senhor, toda a sua história, então, ela se revela nas Escrituras a partir da condução do Senhor pela obediência de Abraão. Então, tente estabelecer um contato também com você mesmo, com a sua própria vida, como tem sido a sua peregrinação, né? Mediante as ordens do Senhor, se você as tem obedecido, se não as tem obedecido. Analise um pouco do seu passado, né? Como era o seu passado, se você obedecia e agora não está obedecendo, você vai ver a diferença, né, do Senhor na sua vida. Ou, pelo contrário, né, você pode ter um bom testemunho, onde você, na realidade, era uma pessoa que não ouvia o chamado de Deus, uma desobediência. Portanto, agora, em obedecer ao Senhor, a sua vida mudou, né? E mudou para melhor. Portanto, estar segundo a vontade de Deus é ser conduzido para uma história, a história que Deus escreve, né? Então, entenda isso, né? Nós vamos estudar aqui, então, e observar como foi a vida de Abraão depois de ele ter atendido a voz do Senhor. A importância de Deus na nossa vida é que fará de nossa história uma grande história, né? Abraão, então, ele morava em Ur dos Caldeus, uma cidade portuária ali do Golfo Pérsico. Naquela época, né, que Abraão havia sido chamado pelo Senhor, ele estava nessa cidade. E, sem dúvida, a família de Abraão era próspera e ela teria ali boas acomodações, né? Ela estava bem estabelecida. Então, o que aconteceu ali com Abraão, esteve um registro ali no livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 7, né? No verso 2 ao 4, ele diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, e disse-lhe, né, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, a família toda ali saiu, né? O pai, Terá, né? Levou também o sobrinho Ló, sua esposa, Sara, e os seus servos. Então, Abraão atendeu o chamado do Senhor, deixou ali a cidade de Ur e foram então até a Harã, uma terra que era uma terra muito fértil, né? Que estava ao norte da Mesopotâmia, na Mesopotâmia, e estava ali às margens do rio Balique, um rio afluente do Eufrates. Todavia, o pai de Abraão, Terá, era um homem idólatra, né? E Harã era ali o centro onde a lua era cultuada, né? Então, infelizmente, Terá, ele sendo um homem idólatra, ele se envolveu ali com a idolatria.
Você que está de posse aí da revista, você já deve ter acompanhado ali alguns textos, né? Eu não vou ler os textos aqui, mas você tem a revista aí onde vai falar desse assunto em Juízes 24:14, Jó 31, de 26 a 28 e Deuteronômio 4:19. Enfim, então, enquanto o pai de Abraão ele vivia, né, Terá, Abraão dificilmente poderia, então, obedecer plenamente a ordem do Senhor de sair do meio dos seus parentes, né? Naquela época, os patriarcas tinham a autoridade do chefe de família, e essa autoridade era absoluta. Então, quando o pai de Abraão faleceu, Terá faleceu, Abraão então saiu do meio dos seus parentes, né? Hebreus 11:8 nos registra, né? Embora não soubesse para onde estava indo, né? O Abraão, ele saiu ali porque Deus havia conduzido ele, né? A que ele obedecesse, né? Mesmo ele não conhecendo os detalhes do seu destino. Hoje nós temos já essa informação, né? Como diz aí o tópico 2, que de Ur ele foi para Canaã. Então, vamos ver aqui, então, nesse segundo tópico, esse belíssimo exemplo da obediência por fé, né? Pela fé de Abraão. Como diz Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, fé com obediência. Então, nós temos que crer, nós temos que aplicar a nossa fé, né? E em obediência. E, então, a revista coloca aqui, fé obediente funciona. Né? E Paulo fala dessa fé aqui em Romanos 1:5, né? Romanos capítulo 1, versículo 5. Veja, por meio dele vivemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé. Veja, para a obediência da fé entre todos os gentios. Né? Então, é isso que aconteceu com Abraão, né? E isso que deve acontecer conosco. E provavelmente isso aconteceu com inúmeras pessoas, né? Que nos ouvem nesse momento. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, né? Nós nos submetemos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador em todas as áreas de nossas vidas, né? Por isso, não basta só saber, né, conhecer, nós temos que obedecer. Quando Abraão ele obedeceu ali, mesmo sem saber para onde ia, Deus o orientou. E como resultado dessa obediência, Abraão foi não só abençoado, mas tornou também um braço de Deus como um homem abençoador, né? Então, apliquemos isso para a nossa vida hoje. Nós temos que buscar a vontade de Deus em todas as decisões de nossas vidas. Seja ela decisões que julgamos importantes ou seja ela decisões que julgamos insignificantes, né? De forma que precisamos buscar ao Senhor em decidir a nossa profissão, que profissão nós vamos seguir, né? Aonde nós vamos morar, se devemos mudar, se devemos comprar uma nova casa, se devemos alugar, se devemos sair, né? Se devemos casar ou não devemos casar, se devemos ficar solteiro, com quem casar, né? Então, o que nós temos visto a palavra nos mostra que Deus ele vai orientar os obedientes, aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, que estão na obediência do Senhor, serão orientados, serão conduzidos. Então, a história do povo de Deus, ela é uma história extraordinária e riquíssima, uma história bela, exatamente porque Deus estava conduzindo. Então, se você quer ter uma história extraordinária, uma bela história em toda a sua vida, a orientação que nos traz essa lição de hoje é: obedeça ao Senhor, que Ele orientará você em suas decisões. Então, o item 2 da lição, né, vai falar
sobre esta peregrinação de Abraão. A história onde, propriamente dita, foi desenvolvida, né, a vida de Abraão. Então, a história de Deus, né, ela é apresentada ali nos passos, na peregrinação de Abraão. E no número 1 ali, na terra prometida, né, ali está a peregrinação de Abraão, o que aconteceu com Abraão na terra prometida, e número 2, no Egito. Então, a condução de Deus na vida desse grande patriarca, né, nesses pontos de sua vida. De forma que é isso que acontece com cada um de nós, né? A nossa peregrinação, a peregrinação do crente em todos os pontos da nossa vida, na nossa infância, na nossa juventude, na nossa meia-idade, né? Como Deus se apresentou, como Deus conduziu a nossa vida em função da obediência ou da nossa desobediência, como Deus reverteu as coisas, como Deus mudou, como Ele conduziu, como Ele tem conduzido, né? De forma que aprendemos que quanto mais nós atentarmos para o chamado do Senhor, mais mais identificarmos, né, a voz do Senhor e obedecer estas instruções, mais vamos ser assertivos em nossas decisões nas fases de nossa vida, de nossa história, a história de Deus em nossas vidas, né? E aprendemos que tudo será através da fé, né? Na terra prometida aqui, então diz que pela fé Abraão, né? Hebreus 11:9, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, Abraão ali chegando a Canaã, ele recebeu a confirmação de que aquela terra seria sua mesmo, né? Gênesis 13, ali, versículo 14 e 15. Então, aí vemos então a peregrinação de Abraão ali na terra prometida. Nós vemos também uma outra fase na vida de Abraão que aconteceu ali no Egito, né? E a Bíblia, ela não esconde as falhas de Abraão como um herói da fé, né? E sabemos que, então, a Bíblia nos registra que, por causa da fome, Abraão foi para o Egito, né? Como Sara, a sua esposa, era uma mulher muito bela, então, ao chegar no Egito, ele lhe pediu que afirmasse ser a sua irmã, a Sara, e não a sua esposa. Ele fez isso porque ele temia ser morto por causa dela, por ela ser uma mulher muito bela, né? Então, por ele ter feito isso, Faraó, ao ver que Sara era realmente muito bela, ele quis tomá-la por sua esposa, por sua mulher. Mas, graças a Deus que o Senhor interveio ali e castigou o próprio Faraó, né? Não só ele, mas toda ali a sua corte, e eles foram afetados com graves doenças ali, para proteger Sara, né? Porque Sara não poderia ser conduzida como esposa de Faraó, pois a história de Abraão estava sendo conduzida pelo Senhor e Sara era a esposa de Abraão. Mesmo Abraão ali mentindo, né, dizendo que ela era sua irmã, Deus não é frustrado. Os planos de Deus não são frustrados, né? Às vezes os planos de Deus podem ser retardados, ou então Deus precisa intervir para retomar novamente, né, a história, porque às vezes nós, por desobediência, né, nós trilhamos por caminhos errados. Então Deus nos conduz, nós nos arrependemos e o Senhor nos orienta novamente e nós novamente entramos no trilho. É possível sim que o nosso trem descarrile de vez em quando, né? Então nós clamamos ao Senhor e geralmente não, em todas as ocasiões
Ele descarrilha porque nós não atentamos para os trilhos, para a obediência, para a palavra de Deus, para as instruções do Senhor, né? Então, muitas vezes temos prejuízo no percurso de nossa história. Mas graças a Deus que o Senhor está aí para ajustar e arrumar os estragos que muitas vezes nós fazemos, né? Por isso que ali, quando o faraó, né, ele soube da causa do seu sofrimento, né? Então o faraó chamou Abraão e deu ali uma repreensão severa, né? E ordenou que ele então fosse embora, né? E levasse então toda a sua família e a sua parentela, né? Porque ele entendeu que Abraão ali estava prejudicando e trazendo a ele o castigo de Deus. Então, apesar dessa falta de fé de Abraão, né? Deus protegeu ali Abraão e trouxe ele de volta a Canaã, né? Ele estava na terra prometida, por conta da forma ele foi para o Egito, né? E já tomou uma decisão errada, e um erro leva a outro erro, e então ele chegando ao Egito temeu, né? Que Sara podia ser tomada como esposa de Faraó, então ele mentiu. Mas Deus, que é rico em misericórdia, em graça, né? E a história de Deus que havia sido revelada dessa promessa a Abraão não poderia ser frustrada, né? Pela desobediência de Abraão, apesar de Abraão ter sofrido, né? Duras penas por ele ter mentido ali, temendo noites que passou em claro, né? Que a Sara havia sido conduzida ali para o harém. No entanto, Deus havia ali livrado Abraão deste grande mal. Então Deus protegeu Abraão e aí conduziu de volta ele ali a Canaã. Então Abraão voltou para o primeiro lugar ali. Então, ao primeiro altar que havia construído, né, quando ele chegou ali na Terra Prometida. Então, Gênesis 13, de 1 a 4, fala que Abraão havia invocado o nome do Senhor quando ele tinha chegado em Canaã. Então, ele foi para o Egito, Deus mandou ele de volta, né? Protegeu, então ele voltou ali novamente para o lugar aonde ele havia chegado primeira vez, invocando o nome do Senhor. E aqui cabe um parênteses aqui que deve ser utilizado como uma aplicação na nossa vida, né? Então, será que nós deixamos de andar pela fé em alguma área da nossa vida? Se nós assim o fizemos, será que não é hora de nós voltarmos para o Senhor e invocar o nome de Deus novamente? Né? Fica aí, então, essa pergunta que não deixa de ser um desafio, né? No qual Deus pode nos ajudar. Que então possamos ouvir a voz do Senhor e se distanciamos, se tomamos decisões erradas e precipitadas ou sem orientação do Senhor, que Deus nos ajude a voltar para o lugar onde Ele havia nos colocado. Para isso é bom nós olharmos um pouco um Deus de pactos, né? O terceiro tópico fala sobre a aliança de Deus, né? Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança, um Deus de promessa. E Deus é fiel. Então, Deus ele nunca deixa de dar o que promete, né? Porém, em certos casos importantes, confirma o prometido com juramento e com alianças. Isso nós temos em Hebreus 6, né? Eu vou vir aqui a partir do verso 13, né? A promessa de Deus, ela é imutável, ela não muda. Deus cumpre a sua promessa porque ele é fiel. Versículo 13 de Hebreus 6 diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Né? Então Deus fez aliança ali com Abraão, usando o ritual solene da região naquela época. Né? Então Abraão utilizou animais, né, e partiu eles ali, sacrificou, né? E as pessoas que entrariam em aliança
andavam juntas entre os pedaços do animal sacrificado, diz o texto. No ritual dessa aliança, houve uma diferença. Só o Senhor, como um folgueiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Isso está em Gênesis 15, 17. Então, as garantias então desta aliança eram incondicionais. Deus assegurava a Abraão a posse total daquela terra, da terra de Canaã, e a libertação do Egito, que isso iria acontecer mais de 400 anos depois, né? Tudo se cumpriu como Deus havia prometido. Então nós vemos ali na história, né, do povo hebreu, que Deus é um Deus de alianças, e Ele é fiel, Ele promete, Ele cumpre o que prometeu, né? Por sua parte, então, Abraão e todos os homens da família e do acampamento deveriam ser circuncidados como sinal da aliança. Então, houve ali um pacto, uma aliança entre Deus e os homens. E esse símbolo da circuncisão foi utilizado para dar, então, início ali a um pacto, um compromisso que Deus tinha com eles e deles para com Deus. E isso acontece nos dias de hoje, né? Nós temos um compromisso com Deus. Nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Isso faz parte de uma aliança, de um pacto com Deus. Nós nos submetemos ao batismo nas águas, né? É uma profissão de fé pública, né? Então nós somos inseridos no corpo de Cristo através da ação extraordinária de Deus sobre nossas vidas, através do batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, ele nos insere ao corpo de Cristo. Então passamos a fazer parte do corpo do Senhor Jesus. A igreja de Cristo tem Cristo como cabeça, e nós somos o corpo, né, do Senhor Jesus. Né? Então, o batismo nas águas nos insere na instituição da igreja, né? E o batismo no Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo. Então, é uma aliança, é um pacto que nós fazemos com Deus. Então, posteriormente, temos outro sacramento, que é a participação da Santa Ceia, né? Para que, então, este pacto, esta aliança, seja sempre lembrada, né? De que nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha, que há uma aliança, há um pacto de Deus para conosco, em que fomos redimidos pelo sangue de Cristo, fomos resgatados, né, por sua obra, por seu sacrifício na cruz do Calvário. E assim, então, nós fazemos, sempre para lembrar esta aliança, esse pacto que Deus teve para com a humanidade, através do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, Deus é um Deus de pactos, um Deus de aliança, um Deus de promessa, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Graças a Deus por isso. Segue-se então uma pergunta, né? E a aliança que nós temos com Deus? Hebreus 8:6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas, né? Então, apesar de algumas promessas que Deus tinha para com Abraão na sua vida, no seu cotidiano, né? Há uma promessa muito maior ainda, né? E é uma promessa que vai além desta vida, né? A aliança que temos então por meio de Jesus, ela foi ratificada não com o sacrifício de animais mas foi pelo sacrifício, né, do Senhor Jesus Cristo, pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, então, foi crucificado. É o que também o profeta Jeremias explica como a nova aliança, né, aqui em Jeremias 31, 33 e 34. As promessas de Deus são, então, de fato, maravilhosas.
diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Você, meu amigo, você que nos ouve, você que está estudando, né? Você já creu em Jesus como seu Salvador? Você já compreendeu o sentido da superior aliança, da superioridade desta aliança de Deus, né? Você já meditou nessas tremendas promessas feitas por Deus? Se você crer no Senhor Jesus Cristo, confiar a sua vida nele, ele, o próprio Deus, ele vai colocar o seu ensino, o ensino de Jesus Cristo, o ensino de Deus no seu coração, para que você compreenda que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E então, Deus nos enviará, nos fará crer em Jesus e confirmará essa aliança de sacrifício de Jesus Cristo para com as nossas vidas. De forma, irmãos, que gradativamente, né, a nossa história sendo escrita pelo Senhor, ele vem se revelando a nós em cada fase de nossa vida. Então, a cada momento nós vamos conhecendo o amor de Deus, a graça do Senhor, a forma de Ele conduzir, a sua repreensão, o seu julgamento, né? E vemos aqui na vida de Abraão o mesmo acontecendo. E vemos aqui uma fase da vida de Abraão em que Deus, né, revelou a ele como ele trabalha no seu julgamento. No tópico 4 aqui, nós vemos então o julgamento de Deus, né? E nós temos dividido isso em 4 pontos aqui. A justiça de Deus, né? Como é importante nossa vida estar sendo conduzida pelo Senhor, de forma que, ao observarmos, vamos perceber que Deus está intervindo né? Quando nós percebemos a bênção de Deus sobre nossas vidas, quando nós percebemos a repreensão de Deus, o julgamento do Senhor, quando nós percebemos que Ele intervém nas nossas vidas, não só com bens, mas com males. Muitas vezes nós somos acometidos de algumas enfermidades, de algumas doenças, ou de alguma perca, né? Financeira, enfim. Há inúmeras coisas que podem acontecer na nossa vida. E em sabendo que nossa vida está sendo conduzida pelo Senhor, nós precisamos observar cada ponto, cada fase de nossa vida, para entendermos como o Senhor conduz a cada um de nós, né, para a sua glória. Então, olhamos aqui para a vida de Abraão e vemos aqui um fato, um evento que aconteceu, né, ali na história de Abraão, e nós percebemos ali como Deus, ele é um Deus justo, e como ele julga, né, as suas determinações. Então, nesse primeiro tópico, a justiça de Deus, ele não julga sem avaliar tudo muito bem, né? Então, nós vamos ver aqui um importante encontro diante de Abraão, e ele vai mostrar aí a sua justiça. Porque Deus, ele então revelou a Abraão a sua intenção ali de averiguar e julgar as graves transgressões das cidades de Sodoma e Gomorra, né? Então, o texto de Gênesis 18, verso 20 e 21, vai dizer: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei, né? Nós vemos então a justiça de Deus ali, como Deus exerce a sua justiça, um Deus que é justo, né? No segundo tópico ali, nós vemos o livramento do inocente, né? Nós temos o livro de 2 Pedro 2, 6 e 7, um resumo aqui. Livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Então, Pedro, em sua carta, ele mostra
isso aqui, em livrar ali aquele que Deus havia inocentado, né? Nós vemos que Ló, ele não era um sodomita, ele era um hebreu, né? Estava ali em desobediência, envolvido ali, né? Com pessoas de má índole, e Deus, então, trabalhou na vida de Ló através da intercessão de Abraão. Abraão orou para o seu sobrinho Ló, buscou a Deus, intervindo, sendo um mediador ali nas suas orações, na intercessão, né? E isso nós temos ali no tópico 3, né? A intercessão de Abraão, né? Nós vemos que o livramento de Ló se deu por Deus através da intercessão de Abraão, esse grande patriarca. E a oração, então, de Abraão a favor, não só de Ló, mas dessas cidades, é um exemplo para nós, né? Ele conduz a sua petição muito à maneira em que se conduziam negociações comerciais naquela época. É, porém, com grande reverência que se atreve a discutir com o Senhor o destino das cidades pecadoras, né? Abraão lá está intercedendo, né? Ele fala com perseverança e franqueza, sem se esquecer do caráter de seu Deus, né? Então, como sem esquecer? Em Gênesis 18, 25, ele cita isso. Não fará justiça ou juiz de toda a terra? Sim, fará justiça, né? Então, disso nós sabemos. E saber que Deus é justo, isso deve cair sobre nós um grande temor, porque nós não somos justos e Deus é justo. Por isso nós então apelamos para o sacrifício de Jesus Cristo, a justiça de Deus, né? Então somos salvos pela obra de Jesus Cristo, que nos justificou mediante o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Somos justificados. Então, o nosso grande mediador entre nós e Deus, o Pai, é o Senhor Jesus Cristo. Na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do livro do Evangelho de João, ele fala sobre isso. Então, a oração de Jesus Cristo foi atendida e nós éramos o alvo da sua intercessão, e Deus atendeu a oração do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, então, somos salvos mediante o nosso Salvador, o mediador, Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Também o quarto tópico aqui, para finalizar esse item do julgamento de Deus, os pecados de Sodoma. Sodoma era uma das 5 cidades do vale de Sidim, conhecida por causa de sua pecaminosidade, especialmente pelas perseguições relacionadas à sexualidade. Ao chegarem à cidade, os 2 anjos se abrigaram na casa de Ló. À noite, os homens da cidade chegaram gritando: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui, para fora, para que tenhamos relações com eles. Esses também eram os pecados de Sodoma. Eis aí citando um deles, né, que é o pecado da imoralidade sexual. Nós vemos isso no Gênesis 19, versículo 5. Então, os anjos ali protegeram Ló, né, porque Abraão havia intercedido pelo seu sobrinho, Ló. Então, os anjos foram enviados ali por Deus, né, e o Senhor protegeu. Então, enviando 2 anjos, né, protegeu Ló e a família de Ló. E o crime, então, foi impedido, né, contra os próprios anjos, né? Nós vemos ali que havia uma intenção, né, de ali se relacionar com aqueles anjos, né? Então, aquele crime foi impedido porque os anjos cegaram os habitantes ali da cidade. Então diz aqui que Sodoma tinha outros pecados também que ofendiam ao Senhor, que não são mencionados ali, né, em Gênesis, mas Ezequiel, no capítulo 16, 48 até 50, mostra ali que havia também outros pecados, não só os pecados
de ordem relacionados às sexualidades. Deus havia então concedido ali aos homens de Sodoma um teste justo, né? Quer dizer, ele não estava ignorando as práticas malignas dos habitantes da cidade, mas, em sua justiça, na justiça de Deus, em sua paciência, Deus ofereceu ao povo de Sodoma uma última chance de arrependimento, né? E hoje, ele ainda está à espera de cada um de nós, dando a cada um de nós a oportunidade de nos voltarem para ele. Nós temos isso em 2 Pedro 2,9. Veja o que diz, 2 Pedro 2,9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Esse é o julgamento de Deus. Um julgamento justo, um julgamento perfeito, né? Porque Deus é um justo juiz de toda a terra. Então, sabendo disso, é melhor nós revermos os nossos caminhos, os nossos conceitos, com quem falamos, com quem andamos, com quem nos relacionamos, o que fazemos, né? Para que o justo julgamento de Deus não venha nos punir, de forma que isso será a justiça de Deus sendo aplicada, né? Enfim, sabendo que o Pai é um Deus justo, nós precisamos recorrer a um advogado para que sejamos absorvidos, né? Pelo sacrifício de Cristo, né? E então recorremos a Ele, o único mediador entre Deus e os homens, que o Senhor Jesus possa interceder por nós. Para isso devemos confiar nossas vidas nas mãos deste mediador, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Então, Deus nos amou de forma que nos concedeu esta porta, Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê será salvo, mas todo aquele que não crê será condenado. De forma que a justiça de Deus será feita a todos aqueles que crerem, e a justiça de Deus será feita a todos aqueles que também não crerem. A justiça aplicada àqueles que crerem é concedida a esses que crerem uma oportunidade. Então Deus derrama sobre esses que crerem a sua misericórdia. E para que a sua misericórdia seja derramada sobre nós, a sentença deve ser aplicada ao Senhor, aplicada ao Senhor Jesus. Todavia, aqueles que não crerem, a sentença é aplicada ao indivíduo. E esse indivíduo que recebe a sentença de Deus, ele é punido com a condenação eterna, visto que ele não tem um Salvador. Não creu em Jesus Cristo, o único Senhor, o único caminho, aquele que pode nos salvar da sentença de Deus, né, a todos os pecadores. De forma que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. A sentença será aplicada a todos os homens. Porém, a grande diferença é aquele que tem Jesus Cristo como justiça, né? Então, essa sentença será destinada ao nosso Salvador. Aqueles que não têm Jesus Cristo, que não crêem no Senhor Jesus Cristo, essa sentença será aplicada sobre si mesmo. Então, encaminhando esses para o castigo eterno. Todavia, aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo receberão de graça a salvação através do sacrifício de Cristo. Todavia, a sentença foi aplicada, porém ela foi desviada. Nós não recebemos a ira de Deus sobre nós. Esta ira foi direcionada ao Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador, o nosso Salvador. E tudo isso se desenvolve aqui nesse quinto tópico, o filho da promessa, né? Que nós vamos ver aqui o sacrifício de Isaac, o raciocínio da fé, o substituto no altar. Então, Abraão era um homem muito rico. Ele tinha rebanhos, ele tinha prata, ouro, ele tinha escravos, né?
Mas, mesmo em sua velhice, Abraão ainda não tinha um filho. Ele precisava de um filho para que fosse o seu herdeiro, né? Pudesse delegar ali, posteriormente, tudo em sua partida. No entanto, Deus já havia prometido a ele uma descendência numerosa, como as estrelas dos céus. Deus disse a ele que ele teria uma descendência muito grande, que deveria olhar para o céu. Conte as estrelas, se é que você pode contar, né? Fazendo então uma referência a uma numerosa nação que Deus haveria de abençoar ali Abraão. Quando o patriarca então aceitou a palavra do Senhor, Abraão então creu no Senhor. O texto de Gênesis 15:6 vai dizer assim: e isso lhe foi imputado para justiça. Né? Então é o que eu acabei de dizer. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, isso nos será imputado como para justiça. Né? Então, Isaac, né, filho de Abraão, ele nasceu, né? Abraão ficou então muito tempo, né, aguardando esta promessa, e então aconteceu que Isaac nasceu, né, em sua velhice. E o nome Isaac quer dizer riso, nome dado pelo próprio Deus, Gênesis 17:19. Realmente parece nome bem apropriado. Vamos ver. Quando o Senhor e 2 anjos foram recebidos por Abraão na porta de sua tenda, comeram com ele e depois conversaram. Disse o Senhor, né? Está lá registrado em 18:14 de Gênesis. Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Né? Sara escutava de dentro da tenda. A cultura da época não permitia a presença dela junto aos homens, né? Então o texto diz que Sara riu, né? Pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Gênesis 18:12, né? Quando o Senhor comentou o riso dela, Sara negou, mas tinha rido sim, né? Depois nós lemos lá, em Gênesis 21:5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Né? Sara foi repreendida por ela ter rido, né, dessa promessa, e depois, ao cumprimento da promessa, trouxe então o riso a Sara. Né? Então, o riso da incredulidade de Sara virou o riso de gratidão posteriormente, porque Deus mostrou para ela que Ele é um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus de promessa. E eis aí, então, o filho de Abraão com Sara, que nós conhecemos como o filho da promessa. Todavia, agora, essa grande promessa que havia se cumprido através da chegada deste menino, né, Isaac, agora Deus havia pedido que este menino fosse, então, oferecido ao Senhor em sacrifício. Então, o filho, Isaac, era o que Abraão tinha de mais precioso, e foi exatamente isso que Deus pediu. Da descendência dele, então, Deus havia prometido que iria nascer aquele em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? Então, o próprio Senhor Jesus haveria de nascer da descendência de Abraão. Então, Isaac era a continuidade disso aí. Né? Então, Deus prova a fé de Abraão. Gênesis 22:2 diz: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então agora é o momento do sacrifício da promessa. Como ele poderia fazer isso se Isaac deveria permanecer vivo para que sua descendência, né, para que ele gerasse filhos? Isaac aqui é um adolescente, um menino, não havia casado, não havia filhos ainda. Como então Deus pede que sacrifique Isaac? Como ele poderia dar, então,
continuidade em sua descendência, como poderia cumprir as promessas de Deus se Isaac iria morrer agora, né? Então Abraão teve 3 dias ali para ir ao ponto onde Deus havia dito que ele deveria chegar para sacrificar Isaac, seu filho. Nesses 3 dias de viagem, né, ele ali teve ali oportunidade para decidir se ele iria continuar em sua decisão de sacrificar o seu filho ou não, né? Então imagine o coração daquele homem, de um pai, conduzindo o filho da promessa, e agora tendo recebido informação e ordem do Senhor que ele deveria executar esse tão temido sacrifício, né? Mas não desistiu Abraão ali. Ele foi realmente em viagem 3 dias e chegou àquele monte, né? Chegou ao pé do monte Moriá, tomou o fogo, a lenha, e este fogo e a lenha que o próprio seu filho Isaque havia carregado, e depois disse aos servos, né? Os servos ficaram ali no pé do monte. Ele diz assim em Gênesis 22:5, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Né? Ele diz que vai, né? Sem os servos, né? E todavia que ele também revela que eles vão voltar, né? Então vamos ver aqui o tópico 2, o raciocínio da fé, né? Então estaria a patriarca Abraão, ele enganando os seus moços quando afirmou que voltaria para eles com Isaque? Abraão sabia que ele estava subindo para sacrificar o seu filho. Nem os moços, nem os servos ali, nem mesmo Isaque sabia o que Abraão estava fazendo ali. Quer dizer, qual era o sacrifício, né? Porque eles não tinham o cordeiro. Todavia, Abraão diz que vai e volta, né? Juntamente com seu filho. Então, a pergunta é, Abraão estaria mentindo? Né? Então, nós sabemos que não. Porque o autor aos Hebreus nos revela o que Abraão estava pensando naquele momento. Ele não estava mentindo, ele não estaria mentindo em dizer que voltaria com Isaque, sabendo que ele iria sacrificá-lo no monte. Então, capítulo 11 de Hebreus, versos 17 e 19, nos revela que, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Abraão imaginou que Deus poderia ressuscitá-lo, né? Se a maior de todas as bênçãos viria por meio de Isaque, teria que ser por um Isaque vivo. Logo, se o filho amado morresse no altar, no cume do monte, Deus teria que ressuscitá-lo para cumprir o prometido. E Deus cumpre o que promete. Nós já vimos isso, né? Então, o que vai acontecer? Então, Isaque não foi sacrificado. Abraão creu na promessa e ele obedeceu à ordem do Senhor. Então, quem substituiu Isaque? Se ele não foi sacrificado. Como então Abraão, indo para fazer um sacrifício ao Senhor, né, ele realmente fez o sacrifício sem que Isaque morresse. Houve então ali o substituto no altar. Isso nós temos no tópico 3 ali. Pai e filho então chegaram ao ponto indicado por Deus na montanha. Ali então Abraão amarrou o seu filho e o colocou no altar. Vale nós observarmos, irmãos, não só a obediência de Abraão, mas também a obediência de Isaque, seu filho, né? Em relação ao seu pai Abraão. Nós vemos ali tanto Abraão como Isaque ali obedecendo, né? Facilmente, então, Isaque poderia resistir à morte em cima da lenha que ele mesmo havia carregado, mas aceitou e permitiu os preparativos para o sacrifício, né? É comum um erro aqui, alguns apontarem Isaque como o substituto, né, da igreja, como Isaque como o típico Cristo. Mas na realidade, Isaque aqui, ele tipifica a igreja. A igreja. Então,
Isaac não será sacrificado, assim como a igreja não foi sacrificada. Isaac ali levou um fardo, né, que era a lenha e o fogo, um fardo leve, né, um jugo suave. De mesma forma, nós, a igreja, devemos conduzir, né, o fardo que Cristo colocou sobre nossos ombros, leve e suave. Né? Então, de forma que nós aprendemos que não só Abraão era obediente, mas Isaac. De forma que nós devemos, então, ser obedientes como Isaac foi obediente ao Senhor. Né? Vamos lá, desenvolvendo aqui. Na hora que o velho, né, vai levantando a faca para matar o rapaz, Deus bradou no céu: nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus. Nós vemos aí em Gênesis 22, 12. E mais, Deus havia providenciado um carneiro para que morresse no lugar de Isaac. Eis aí então o substituto no altar. Um cordeiro, um carneiro, ali um animal. Então Abraão sacrificou no lugar de Isaac. Jesus é o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele substituiu-nos ali. Cristo foi sacrificado porque Isaac não era perfeito, Isaac não poderia ser sacrificado, apenas Isaac estava tipificando a igreja, no qual deveria ser sacrificado, mas de forma que, ao sendo sacrificado, ele não iria aplacar, né, a ira de Deus. Então, tipifica a igreja que, se nós fôssemos sacrificados na cruz do Calvário, o nosso sangue não pagaria nem mesmo o pecado individual de cada um de nós, porque o nosso sangue não tem valor como o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que o sangue de Cristo realmente ele aplaca a ira de Deus, né? Aplaca a ira do Senhor, porque o pecado ofendeu a Santíssima Trindade, ofendeu o Deus Santo, e não é um sacrifício qualquer que pode apagar esses pecados, aplacar a ira do Senhor, né? E absorver, né, esse impacto, né, de Deus, em Deus, né, o impacto de Deus. Né? Então, de forma que nós não poderíamos ser sacrificados para que os nossos pecados fossem salvos, porque nós não estamos à altura para tanto. Né? Então, chegamos ao final, temos aqui a conclusão desta lição, né? Mas domingo que vem tem mais, né? Fique atento e será dado continuidade na história de Israel através de outros patriarcas. Né? Então, Abraão é o pai de todos os que creem, isso está em Romanos 4,11. Ele foi justificado pela fé, como nós somos justificados ao crer que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Creu num Deus que promete e faz o que é humanamente impossível. Isso está registrado em Romanos 4, 18 até 25. Ele é o grande exemplo da obediência da fé. Se a nossa fé é genuína, seremos obedientes a Deus em tudo. Então, que possamos realmente buscar em Deus a genuína fé, não a nossa fé, mas a fé que possuímos dada pelo Senhor. Deus lhe fez grandiosas promessas, confirmando-as com aliança. Conhecemos e aceitamos as promessas que Deus nos faz. Né? Isso está, vamos ver aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente à fé que vocês têm a virtude conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança,
a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você conhece essas promessas? As conhece? Se não as conhece, você acabou de conhecer agora. Leia novamente ali, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, né? Eu li aqui até o verso 8, né? Amém? Então, se você as conhece, a pergunta é, está se valendo delas? É importante que você se vala dessas promessas e que viva na obediência do Senhor, crendo que Ele é o único Senhor de suas vidas e que Deus está escrevendo uma grande história em nossas vidas, assim como escreveu na vida deste grande homem, o patriarca de Israel. Até domingo que vem, se Deus quiser, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.